Nesta aula, nós vamos criar a tarefa, mas já não vamos usar mais o assistente, mas vamos usar aqui esta opção sem usar o assistente, ok? Para isso, nós vamos para aqui e clicamos nessa opção New Task. Ele vai abrir esta tela aqui do New Task, de nova tarefa, e nós vamos definir aqui um nome. Se você quiser, você pode colocar, se for para fazer um scan numa empresa, você pode colocar como nome da tarefa o nome dessa empresa para facilitar. Pode colocar o que você quiser, se é para um computador específico, pode escrever aqui para facilitar, ok? Eu vou escrever aqui Greenborn, que é aqui estou a tirar aqui do OpenVAS, que é Greenborn Security Assistant. Eu vou colocar apenas Greenborn como nome da minha tarefa. Aqui eu posso colocar um comentário. É muito bom quando, por exemplo, eu quero fazer um scan, mas eu quero fazer um scan básico ou um scan para descobrir informações sobre host ou sistema. Eu posso colocar aqui, por exemplo, host discovery. Eu já sei que esse scan aqui, quando eu fiz, eu queria informação sobre o host, ok? Vou deixar aqui como exemplo. E depois nós vamos para a terceira opção, que é o Scan Target. Diferente do que acontecia no assistente, aqui nós já podemos criar um target. A vantagem de criar um target é quando eu precisar usar esse target. Eu não preciso voltar de novo. Por exemplo, vamos criar o target, vamos fazer o scan numa determinada empresa, descobrimos lá vulnerabilidades e nós deixamos instruções para eles mitigarem, para eles resolverem, eliminarem aquelas vulnerabilidades. Quando nós voltamos, não precisamos voltar a criar de novo a tarefa, nem criar de novo target, já existe, é apenas selecionar, ok? Aqui, se nós clicarmos aqui nesse sinal, vai mostrar aqui os targets que foram criados anteriormente. Se eu quiser usar um deles, eu seleciono, mas o que eu quero neste momento não é usar nenhum deles, eu quero criar um novo target, ok? Aqui, Scan Targets, então vamos clicar aqui nesse sinal, para criar um novo target, ela de abrir uma outra tela, Então, aqui, enquanto que aqui na tela que está por trás, nós damos o nome da tarefa, aqui nós damos o nome do alvo, do target, ok? Mas pode ser o mesmo nome, não tem problema. Greenborn, eu vou colocar Greenborn Target. Não tem nenhum problema. Comentário, você pode colocar o comentário que você quiser. Posso colocar aqui OpenVAS. Você pode colocar o que você quiser, ok? Depois, nós temos essa parte referente ao host, que são essas duas opções, que eu posso colocar aqui um IP manualmente, se eu quiser, desde que eu conheça a classe de IPs que é essa empresa ou a rede que eu quero fazer o scan está a usar. Por exemplo, se nós quisermos fazer, vamos lá verificar aqui, deixe-me abrir o terminal. Suponhamos que nós queremos fazer essa verificação na nossa rede, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos verificar aqui, tem um comando chamado ifconfig, que é para verificar informação sobre as placas de rede. Nós temos aqui a placa de rede que eu estou a usar nesse momento, e aqui tem o meu IP da classe 10, tenho aqui a máscara, ok? Mas a máscara da rede, mas eu não quero usar essa classe A, quero usar a classe C. Se você quiser, você pode usar, não tem nenhum problema, ok? Para mudar isto com o Kali, se você não fez ainda essa alteração, quando você carregou o Kali, com certeza a tua placa tem um IP similar a este, se você estiver conectado à internet. Foi configurado como NAT, que é diferente. Essa rede, por exemplo, essa rede não pode aceder à rede em que está o meu computador, meu sistema aqui, Windows, ok? Então, para mudar isto, você vem para aqui, no canto, para o sinal de rede, clica com o botão direito, clica aqui, conectar placa de rede, clica para desconectar, desconectou. Depois de desconectar, clica com o botão direito de novo, vai para configurações de rede. Depois vem para aqui, conectado a, muda para a placa em modo bridge, que é para estar na mesma rede, para receber informação ou IPs da mesma rede em que o meu computador físico está a receber, ok? Aqui vai selecionar o adaptador que está a usar, né? Se é wireless ou Ethernet, vai selecionar. No meu caso aqui é Wi-Fi, eu vou usar, vou deixar assim como está. Depois vou clicar OK, já está. Depois vou clicar de novo,
aqui com o botão direito e vou selecionar, que é para ele poder conectar a placa, e vou digitar o ifconfig novamente para ver se o meu IP mudou para a classe C ou não, ok? Vou clicar aqui Enter e já está, já mudou aqui o meu IP para a classe C, ok? Então, vou limpar aqui a tela, eu já sei que o meu IP é da classe C e o IP é 192.68.43.171, ok? Então, vou minimizar aqui o terminal, vou voltar para aqui e vou digitar aqui. Se eu quiser fazer scan da minha máquina, vou digitar 192.168.43.171. Ponto 171. Ok? Ponto 171. Então, se eu quiser para fazer apenas scan desta máquina, eu vou colocar aqui apenas este endereço. Mas se eu quiser, pode ser esse ou pode ser localhost também, aquele IP 127.0.0.1. Okay? Então, mas se eu quiser fazer o scan de toda a rede, por exemplo, é só colocar o slash, uma barra, escrever aqui 24, que ele vai fazer o scan em toda a minha rede, todos os dispositivos da minha rede. Essa é uma forma. Outra forma que tem várias formas de colocar aqui. Se eu quiser, se eu souber o intervalo que eu quero fazer o scan, eu posso escrever assim, depois escrever e colocar um hífen, depois escrever o outro endereço IP, ou o último, se eu quero fazer um scan no intervalo, vou digitar aqui 192.168.43.200, por exemplo. Então, ele vai fazer o scan de todos os hosts que estão no intervalo de 171, porque na classe C, esses 3 octetos representam a rede, e esse aqui representam a posição do host na rede. Então, se eu tenho, vai começar daqui, 171, até 200, conforme eu especifiquei aqui, ok? Outra maneira que eu tenho de fazer isto aqui, para além de colocar um traço, eu posso também, em vez de colocar todo o número, eu posso colocar um traço e escrever aqui 200. Então ele vai fazer um scan deste, todo o IP, até o 200, deste host até o host número 200. Ok? Até o host número 200. Essa aqui é uma maneira. Eu vou deixar aqui, não tenho muitas máquinas conectadas à rede por enquanto, posso deixar aqui 10. E outra forma que nós temos é nós fazermos isto através de um ficheiro. Nós podemos carregar um ficheiro. Se nós, por exemplo, mais adiante eu vou vos mostrar como é que nós podemos usar o Nmap. Nmap é uma ferramenta open source que é usada para fazer escaneamento de portas, e através desse scan de portas ele consegue detectar os serviços que estão a ser executados naquelas portas, versões de alguns serviços que estão a ser executados, sistemas operativos, enfim, muita informação, portas abertas, portas estão abertas no determinado host. Então, eu vou mostrar como é que nós podemos fazer o scan usando o Nmap e filtrar apenas os IPs. Nós chegamos numa rede, fazemos um scan, ele vai procurar todos os IPs, depois gravamos num ficheiro e na altura de fazer o scan aqui nós vamos carregar, ok? Mas para já eu não vou mostrar isso, eu apenas vou entrar aqui. Nós temos o nosso ficheiro que nós criamos. Deixa-me ir aqui limpar a minha tela. O ficheiro que nós criamos na outra aula, quando estamos a falar de comandos aqui, o ips.txt. Eu vou abrir esse ficheiro, ips.txt, vou clicar aqui no Enter, vou apagar essa informação, posso apagar aqui a informação e vou colocar alguns IPs só para vocês verem como é que fica a informação aqui, como é que devem estar os IPs. Vou colocar aqui 192, 168.43.70. Posso até colocar que é para ele fazer scan de todos. Depois o segundo, 192.68.43.2, assim sucessivamente. Eu vou fazer aqui, vou copiar, só para não ter que escrever todos. Clicar em Enter aqui, vou colar, vou colocar apenas 5. Então vou colocando aqui os endereços, depois vou mudar aqui vou colocar 3, aqui vou colocar 4, depois 5.
Depois disto, é só gravar, Ctrl O, para gravar, para perguntar se eu quero para gravar o ficheiro. Se eu quiser alterar o nome, eu posso alterar, Enter, depois posso fechar. Então, posso voltar para o OpenVAS e vou carregar aqui, ao invés de usar IP manual, vou escrevendo manualmente aqui, vou para explorar, vou para aqui para o início, é onde está o meu ficheiro, seleciono aqui, ficheiro que contém informação e vou para a opção abrir, ele já carregou. Ele vai ler, quando fizer o scan, ele vai fazer o scan de todos os IPs que estão aqui neste ficheiro, ok? Que estão aqui neste ficheiro. Mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui são os exclude hosts. É para, se por acaso tiver alguns IPs, por exemplo, estou a fazer um scan na minha rede, mas eu não quero que esse teste de vulnerabilidade venha abranger os IPs do meu servidor, por exemplo. Eu posso escrever aqui o IP do meu servidor, posso escrever o IP dos hosts que eu não quero que sejam escaneados, posso excluir, né? Coloco aqui manualmente. Posso colocar aqui manualmente, suponhamos que eles estão no intervalo de 175 até 80, por exemplo, até 180. Eu posso colocar aqui manualmente, ou também posso criar um ficheiro como nós fizemos aqui e carregar esses ossos que nós queremos que não sejam, e carregar esses ossos que nós não queremos que sejam abrangidos com scan do OpenVAS, ok? Na próxima aula nós vamos dar continuidade e vamos explicar aqui. Então aqui são os hosts que vão ser escaneados e aqui são os hosts que eu quero que sejam excluídos desse scan, se eu quiser, tá bem? Na próxima aula vamos dar continuidade. Até a próxima aula.